médico veterinário, né? Que é a área de atuação de todos vocês aqui que estão conhecendo aí o biomagnetismo. O biomagnetismo, ele é um ramo, né? Do que a gente chama magnetismo. E o magnetismo, ele é estudado dentro da física. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma setinha aqui. Acho que eu não sou muito boa disso, então eu vou por aqui. O magnetismo é uma divisão da física, que é uma ciência responsável pelo estudo dos fenômenos magnéticos. Bom, os fenômenos magnéticos, a gente vê eles no planeta Terra, né? Tem o campo eletromagnético do planeta Terra. A gente sabe que muitos animais são guiados pelos arcos eletromagnéticos do próprio planeta Terra, né, onde tem as baleias que vão se reproduzir. E hoje nós temos estudos científicos que demonstram que o magnetismo, na verdade, ele está muito integrado com praticamente todos os animais, e até já descobriram que nós temos magnetita dentro do cérebro humano. E que essa magnetita, ela é responsável por nos dar a estrutura para nos guiar, tanto a nível de equilíbrio, como também para apontar para algo, e tem relação com a intuição, inclusive. Mas isso é uma ciência muito nova, tem muitas pesquisas científicas ainda que estão em aberto, que deixam a dizer assim, tem que estudar mais, mas já sabem que existem bactérias que têm uma magnetita numa espécie de cauda, que também serve para guiar essas bactérias em busca de alimento. Nós temos aí as formigas também parece que seguiam, e os cupins e as abelhas seguiam pelo magnetismo. Tem os pombos, né? Os pombos que levavam o recado, né? Não sei para onde, lá do outro lado do mundo viajavam, e eles se guiavam pelos arcos eletromagnéticos do planeta Terra, assim como outras aves migratórias. Então, quando esses fenômenos começaram a ser estudados dentro da biologia, houve a necessidade da integração entre a física e a biologia. Só que a física era uma ciência muito antiga, e a biologia, ela tinha acabado de surgir, uns 30 anos depois de nascer a biologia, começou a se falar do magnetismo, se ligou o magnetismo dentro da parte humana com um cidadão chamado Mesmer. E esse cidadão, ele trabalhava com os fluidos magnéticos. Então, ele magnetizava a água, abençoava a água para que curasse alguma coisa. Antes de Mesmer, tinha um outro carinha chamado Paracelso. Paracelso já usava pedras naturais de ímãs para tratamento de saúde. Porém, quando a física e a biologia se juntaram, ai, meu Deus do céu, eles tiveram dificuldade de falar a mesma língua. Então, se abafou o estudo do magnetismo médico por um grande tempo, cerca de 50 anos, de 1930 para frente. E aí, depois de 50 anos, nasce o eletromagnetismo, quando os físicos descobriram que não existe como ter um fenômeno elétrico sem ele estar ligado ao magnético. E o contrário também é realidade, não existe como nós termos o magnetismo sem termos eletricidade. E aí, nossa, junta tudo, porque um elétron, né, que faz parte de um átomo que compõe a vida, e todos os seres vivos e os que não são também são formados por átomos. Esses átomos têm elétrons, se tem elétrons tem movimento, tem eletricidade, tem atração e tem repulsão. Então, eles tiveram que ligar a vida ao movimento e ao magnetismo. E aí surge a magnetobiologia, o biomagnetismo e a magnetoterapia começaram a ser estudados dentro das próprias ciências, né? E aí já não é mais só, como fala, não é mais só empírico, a ciência começa a estudar. Então, a primeira ciência foi a magnetobiologia, que estuda, e aqui é interessante a gente diferenciar,
A magnetobiologia estuda os efeitos dos campos magnéticos sobre os seres vivos. E aqui nasceu, então, os equipamentos, né? O eletrocardiógrafo, o eletromiógrafo e todos os equipamentos de ressonância magnética, os aparelhos celulares, os estudos de alta tensão elétrica e as telecomunicações. Então, isso tudo corresponde ao que se chama hoje de magnetobiologia, porque tem a interação dos campos magnéticos sobre os seres vivos, que é a biologia. O que é que a gente pode ter dentro do espectro eletromagnético como positivo para a saúde e como negativo. Então, nós temos ondas eletromagnéticas, né, o raio-x para frente, né, os raios gama, que são prejudiciais à saúde. E nós temos dentro do espectro eletromagnético aquela faixa aonde nós temos benefícios à saúde. Então, tudo isso cabe a essa ciência. E é o biomagnetismo. O biomagnetismo é o contrário. Ele estuda os campos magnéticos gerados por organismos vivos. Então, vê que é o contrário. Esses aqui estudam os campos magnéticos externos e a sua atuação sobre os seres vivos. E o biomagnetismo estuda os campos magnéticos gerados por organismos vivos. E aí tem bastante estudo, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, nós temos um estudo da Faculdade de Paulista, que físicos já colocam os estudos referentes à produção de magnetismo no corpo humano, nos animais e nas plantas. E isso, então, vai caber dentro do biomagnetismo, porque ser vivo não é só nós, os animais e as plantas, né? Então, toda essa área afeta. E a magnetoterapia. A magnetoterapia, e aí vocês vão falar, Adri, mas então biomagnetismo é magnetoterapia? Não, muita calma nessa hora. A magnetoterapia é o uso de magnetos e ímãs para o tratamento de saúde. Magnetos são pedras naturais de ímãs, que é a magnetita, que eles não têm atração entre si, eles têm potencialidade para se tornar um ímã. Se a gente coloca elétrons lá para dentro, pulsos Gauss, que a gente chama, então eles viram um ímã, e aí eles têm atração e repulsão, como esses ímãs que a gente tem na geladeira. Então, o uso da magnetoterapia é dentro da acupuntura, dentro da fisioterapia, dentro de outras terapias que só utilizam a pedra sobre os chakras, os meridianos, e também utilizam ímãs, que são aqueles que já têm atração e repulsão, para o tratamento da saúde. Hoje, a fisioterapia é a ciência que mais utiliza ímãs, né? Nós temos equipamentos, inclusive, de fisioterapia, porque um ímã positivo, ele causa fortalecimento, e um ímã negativo, relaxamento. Então, dentro da fisioterapia, ela é utilizada principalmente para o sistema músculo-esquelético. Então, essa é a magnetoterapia. Esse aqui é o gato da minha tia, né? E esses são os ímãs que estão sobre o gato da minha tia. Ele, na verdade, não fica paradinho assim, não. Se a gente põe os ímãs dele, ele fica 5 minutinhos e vaza. Se os ímãs estiverem no chão e ele não estiver se sentindo bem, então ele vai e deita em cima dos ímãs e depois uns 5 minutinhos depois, ele vai embora. Então, os animais têm um senso de percepção, uma capacidade de absorver o magnetismo muito maior do que nós, porque a gente tem uma barreira que se chama sapato, né? Então, nós somos seres que, é claro, a gente tem cargas elétricas, né? Nós temos o sódio, o potássio, são íons, né? Que produzem eletricidade dentro do corpo humano. Essa eletricidade gera magnetismo, mas na hora da gente descarregar isso para a terra, a gente tem o sapato. Os animais não têm sapatinho, né? Então, eles são mais suscetíveis e para eles o tratamento é muito mais rápido. Isso daí, daqui a pouquinho, eu vou pedir para as meninas contar se para um humano é necessário 10 atendimentos, para um animal eu diria 1, para ele ficar bom. Então, os animais respondem muito bem ao tratamento. E aqui, no caso,
a gente está com os magnetos sobre o animal. Mas mas os animais são danadinhos, né? Eu queria ver vocês pegarem uma vaca para botar um ímã, para ver como seria, né? Mais difícil daí, né? E o biomagnetismo médico, então? O que é esse biomagnetismo médico? É uma técnica que foi descoberta pelo Dr. Isaac Góes Duran, esse senhor que está aqui, no ano de 1988. O Dr. Isaac é médico mexicano, ele faz questão que a gente diga isso dele, que ele é um médico mexicano, fisioterapeuta, acupunturista, e ele começou como fisioterapeuta, depois ele foi acupunturista e depois ele foi médico. E a sua descoberta para a ciência, para separar a magnetoterapia, que era da fisioterapia, do biomagnetismo, então ele descobriu o par biomagnético. Então, o que é um par biomagnético? É uma estrutura bioquímica formada por duas cargas de polaridade contrária. Então, por que é referente ao estudo dele sobre biomagnetismo? Porque é um campo eletromagnético formado dentro do corpo humano. É uma resistência, o par biomagnético é uma resistência, uma bateria que se forma não só dentro do corpo humano, me perdoem, ela é dentro dos seres vivos, que pode ser uma planta, um animal ou um ser vivo humano. Então, essa estrutura bioquímica formada por duas cargas de polaridade contrária, uma positiva e uma negativa, é a descoberta do Dr. Isaac Góes Duran. Essa estrutura bioquímica gerada pelos seres vivos, ele chamou de par biomagnético. E esse par biomagnético se mantém dentro dos seres vivos com uma ressonância magnética. Ou seja, eles se sustentam por si só, eles se formam ou por variação de temperatura, ou por variação de pH, se geram dentro do corpo humano por uma quebra iônica, geralmente de água. Então, separa o H+, e o OH-, e esse H+ e esse OH- deveriam se juntar para formar água de novo. Mas, como existe uma ressonância magnética, uma resistência que sustenta esse par dentro do corpo humano, então ele fica como que uma resistência ao fluxo natural iônico do corpo humano e ele acaba se autossustentando. Ele é uma bateria com geração própria. Nesse sustentar-se desse par, que ele acaba separando cargas, né? Uma positiva e uma negativa, essas cargas formam um terreno biológico, ácido de um lado, alcalino do outro lado, e aí eu posso ter disfunção de órgãos, sistemas, tecidos, células. Se essa disfunção, se o corpo humano não consegue equilibrar, a entropia sobe, se ele não consegue voltar à homeostase, então eu posso ter aí um terreno biológico propício para fungos, vírus, parasitas e bactérias. Então, o que o biomagnetismo descoberto pelo Dr. Isaac faz? Ele pega dois ímãs, e por isso que chama também par biomagnético, porque ele usa um parzinho, e ele vai colocar o polo negativo, que é pretinho para nós, o polo norte de um ímã, sobre a polaridade alcalina daquela bateria que está lá dentro do corpo humano, que é o par biomagnético. E vai colocar o polo positivo de um ímã sobre a carga positiva. Se eu colocar positivo com negativo,
dentro do corpo humano, para se voltar entre si, eles têm atração. Então, o que o biomagnetismo faz? Ele choca aquele H+ e aquele OH- de volta. Os magnetos empurram as cargas do H+ e OH- e elas se juntam no centro dessa bateria. E isso desmonta um terreno biológico ali, né? E aí, se ali tiver bactérias, fungos e parasitas, então agora aquilo que sustentava e alimentava eles não está mais aí, o sistema imunológico consegue eliminar. Diferente dos vírus, que dependem eles dependem da corrente elétrica formada por esse H+ e esse OH-, por essa bateria. Então, no momento que você coloca os magnetos, enquanto você deixa eles no corpo humano uns minutinhos, os vírus já são eliminados do corpo humano. Eles morrem automaticamente, no instante. As bactérias, fungos e parasitas, o próprio organismo precisa eliminar. Então, nós somos muito bons para tratar seres vivos que têm disfunção de pH, infecção por parasitas, fungos, bactérias e vírus, e disfunção glandular causadas por toxinas que irritam as glândulas produzidas por esses mesmos micro-organismos. Então, a gente sabe que os micro-organismos próximos das glândulas acabam bagunçando o terreno ali na região. A glândula precisa de um pH ideal para funcionar e produzir a quantidade de hormônio correta. Então, se ela vai para alcalinidade, ela vai produzir ou mais ou menos, dependendo da glândula. Se ela vai para acidez, ela vai produzir ou mais ou menos. Então, o biomagnetismo também vai ajudar nessa situação. Então, nós usamos... Adri, Oi! tem uma perguntinha no chat. Opa, eu tô sem o chat aqui. Espera lá que eu vou baixá-lo aqui comigo. Obrigada. Fala a pergunta aí, Sandrinha. Me ajuda. Ah, tá. A Kátia perguntou que ela está em dúvida se o par magnético do corpo não existe naturalmente. Isso? Como ele se gera? Ele existe naturalmente. Vou mostrar depois que nós temos, igual o planeta Terra, polaridades nos seres vivos, né? Nós temos um lado que é mais ácido, outro lado que é mais alcalino. Então, ele existe naturalmente equilibrado. Porém, quando eu tenho pequenas disfunções, então ele se autogera em lugares específicos do corpo humano que podem sustentar micro-organismos. E é esses que se autogeram, que sustentam micro-organismos e disfunções glandulares, que são patogênicos, então é esses que a gente vai buscar para tratar. Aqueles pares que são naturais, como, por exemplo, nós temos a microbiota intestinal, a gente não vai poder eliminar os micro-organismos que são bondosos para nós, vamos assim dizer, né? E a gente precisa deles ali. Então, esses a gente não vai, o corpo não vai mostrar para nós, o ser vivo não vai mostrar para nós que precisa equilibrar. Então, a gente só vai equilibrar aquilo que é patogênico no organismo. E aquilo que é patogênico, o próprio sistema imunológico sabe que é patogênico, mas ele não consegue atuar, porque essa resistência impede a atuação, impede que a informação do sistema imunológico chegue naquela região para equilibrar. Porque o natural é que a gente, por exemplo, tenha uma intoxicação, e essa intoxicação o corpo humano dê conta, né? A gente toma água, come um carvãozinho, um chazinho e fica bom. Mas quando o corpo não consegue, então é como se a gente gerasse um desequilíbrio em um órgão, como o pâncreas, como o fígado, e ali se forma um par e um terreno biológico propício a patologias. Então é nesse lugar que a gente vai trabalhar, certo? Bom, o Dr. Góes, ele chama a aplicação de ímãs, e não é qualquer ímã que a gente vai poder usar para o biomagnetismo. Eles são ímãs de média intensidade. Infelizmente, as pesquisas científicas estão quase todas voltadas para a magnetoterapia, que usa ímãs de baixa intensidade, e aí, nas pesquisas, a gente fala, não, magnetoterapia não funciona para eliminar micro-organismos, funciona para relaxar e para ativar.
mas poucas pesquisas a gente tem referente ao biomagnetismo desse descoberto pelo Dr. Isaac. Então, agora, né, nós estamos na época de pesquisa, então já tem uma tese de doutorado na Espanha, já tem aqui em São Paulo uma pesquisa de fibromialgia, já tem uma pesquisa em Natal de microcefalia. Então, agora a gente está agora com a pós, o objetivo da pós é fazer ciência também. Vamos entrar aí na pesquisa do autismo e de outras doenças também. Então, são ímãs de média intensidade que vão de 1000 Gauss. Dr. Góes estudou ímãs até 50.000 Gauss, mas ele fala que para o biomagnetismo até 20.000 Gauss é o suficiente. Porém, por uma precaução terapêutica, nós usamos ímãs de neodímio com, no máximo, 7.500 Gauss, porque a quantidade de Gauss, ou seja, de estímulo que o organismo vai receber, se a gente colocar em cima de um neurônio, um ímã com muitos Gauss, a gente pode danificar o neurônio. Então, a gente se reserva a cautela terapêutica e se mantém abaixo de 7.500 Gauss. Porém, não quer dizer que acima não sirva também, mas não é prudente que se utiliza, porque o biomagnetismo, ele popularizou. Então, todas as pessoas, independente de ter formação na área da saúde ou não, independente de entender bem de ímã ou não, põe ímã. E trata as pessoas. Então, por uma cautela, um dia, quando a gente tiver profissionais formados, que entendam o que estão fazendo, então aí a gente vai poder liberar ímãs com mais Gauss, porque vai ter momentos onde vai ser necessário. Mas isso é mais para frente. Então, ímãs de média intensidade, e a gente utiliza a mesma polaridade das cargas que sustentam o par. Então, se eu tenho a acidez, eu vou colocar o polo positivo em cima do H+, e não quer dizer que seja só o H+, mas para a gente exemplificar, a gente usa a água, que é mais fácil. E usa a carga negativa, o polo negativo, para a carga negativa, que é o OH-. Então, a gente coloca ímãs de polaridade igual às cargas para empurrá-las para dentro, porque se eu coloco positivo, deixa eu pegar assim, positivo sobre positivo, mais com mais, se repele. Se eu coloco menos com menos, se repele. Então, o objetivo é impulsionar que as cargas voltem a juntar uma substância química de novo dentro do corpo humano, não mais aquela, né, dividida, mas uma substância química. Se ela for a água, a gente vai ver, e vocês também, e vão perceber quando forem lá se tratar com a Sandra, que a primeira coisa que a gente quer fazer nos primeiros ímãs que a gente põe no organismo é ir no banheiro. A gente quer excretar água, porque os ímãs em si, eles juntam muita água. E aí o que é para ser eliminado, vai ser eliminado via renal, via intestino, pele, lágrima, pulmão, né? As vias naturais de excreção. Assim vai ser nos animais e vai ser nas plantas também. Tem outra perguntinha no chat, Yara. Pergunta aí, Sandra. Os veterinários são, acho que, tímidos, né? Porque eles podiam falar, não escrever. Pode sim, eu sou bem aberta para ouvir vocês. Tá, então é do Alexandre. Ele falou, boa noite. O ímã pode interferir em seres com próteses nas pernas ou marca-passo? Próteses nas pernas, parafuso, placa, estende, nada disso é magnetizável. Basta a gente colocar um ímã sobre a placa, né? O parafuso, sobre um tratamento dentário, seja ele de metal, um aparelho dentário, esses materiais não são magnetizáveis, eles não pegam no ímã. Agora, eu tenho uma contraindicação, não é ao marca-passo, e sim a bateria. Eu não posso colocar ímãs sobre baterias, porque se eu colocar meu ímã, principalmente esses de neodímio, sobre o celular, o computador ou a bateria do marca-passo, eu descarrego a bateria, ele absorve. Então, eu não posso falir o sistema de ninguém, né? Nem de presidiário tirar lá, botar o ímã em cima da tornozeleira eletrônica, não pode. Mas o resto, tudo pode utilizar os ímãs.
A gente tem poucas contraindicações para o biomagnetismo, bem pouquinhas. As grávidas, né? Mas grávida, seja a mulher ou seja a vaca, até formar o embriãozinho lá, tem contraindicação para tudo, né? Porque as mulheres, as fêmeas, né? São delicadas nessa época. Mas de resto a gente consegue abarcar quase tudo. Então, quando a gente fala em baterias como marca-passo, aquele dispositivo coclear que tem a bateria, tem o dispositivo de Parkinson, pode falar. Opa, não. Deixa eu só silenciar aqui, então. A Amandinha. Pronto, então, para quem tem dispositivo, nós vamos usar a mesma técnica que a gente vai usar para os animais e as plantas. Vai atender por antena, ou seja, a distância, que eu já vou falar para vocês o que é. Então, assim que trabalha o biomagnetismo médico, rompendo a estrutura que sustenta os pares biomagnéticos dentro do corpo humano. Esse é o nosso trabalho. Olha, então aqui é como funciona a técnica. Eu deixei para vocês, isso daqui em qualquer livro de biomagnetismo vocês vão encontrar. Depois, se vocês quiserem um materialzinho para estudar, para ler mais, a gente disponibiliza para vocês. Aqui estaria a homeostase, ou o que o Dr. Góes chama de nível de energia normal, já que nós falamos de eletromagnetismo ou eletrogênese, que é o que a gente tem no corpo humano. Então, aqui é onde a gente teria uma entropia baixa. Eu acho que foi a Kátia que perguntou. Kátia, o corpo humano é como o planeta Terra. Ele tem preferências. Geralmente, o lado direito do corpo humano é mais alcalino. E o lado esquerdo, ele tende um pouquinho mais à acidez. E isso se dá pelo campo eletromagnético cardíaco, que é maior que o campo eletromagnético cerebral. Então, o coração gera mais eletricidade do que o neurônio, mais magnetismo do que o neurônio. Então, por isso, como no planeta Terra nós temos um eixo, né, que divide o planeta em Ocidente e Oriente, no corpo humano nós temos aqui o lado direito do corpo tendendo mais à alcalinidade e o lado esquerdo tendendo mais à acidez. Isso no total vai gerar lá um pH de 7,32, 7,36, que é o ideal para a saúde. Então, tudo funciona como um ímã. E no corpo humano, assim como no animal ou numa planta, por exemplo, se a gente quiser reforçar as raízes de uma planta, a gente vai colocar ímãs no vaso, né, embaixo da plantinha para puxar as raízes. Se a gente quer que ela cresça para a lateral, que o tronco aumente de tamanho, a gente vai usar na lateral. Se a gente quer que os galhos cresçam, em cima. O corpo humano também vai responder do mesmo jeito, e a ciência física, né, estuda que sempre a energia eletromagnética ela sai do polo norte e entra no polo sul. Então, existe um movimento contínuo de eletromagnetismo nos seres vivos, e isso numa célula. Numa célula nós temos isso porque nós temos os átomos que funcionam como pequenos ímãs, e seja uma célula de um animal, seja a célula de uma planta ou de um humano. Quando nós temos alguma alteração bioquímica no interior de um organismo vivo, que gera uma variação da entropia, ou seja, sai da homeostase, ou porque falta água, ou porque tem sobra de água, ou isso falando de uma planta, né? Dos animais, se comeu alguma coisa que não está bom, ou se adquiriu um vírus. Então, a gente sai da natureza e vai para a periferia, onde tem a bagunça. Todos os seres vivos buscam voltar para cá. Voltar para a harmonia, para a baixa entropia. Mas, quando isso não acontece, se gera um par biomagnético que pode ficar patogênico, dependendo do tempo que ele perdura no corpo humano. Então, nós temos pares biomagnéticos que podem ser gerados na infância, e eles só vão ficar patogênicos no futuro.
Então, do lado da acidose, vamos aqui colocar para cima o ácido e para baixo o alcalino. Então, do lado da acidose, que seria o polo sul de um ímã, onde a gente atrai as coisas, então eu vou ter um acúmulo de H+, naturalmente eu tenho encurtamento da matéria, então todas as doenças degenerativas, articulares, ósseas, têm acidez na região, gera disfunção do tecido, seja ósseo, muscular, tendinoso, capsular, enfim. E aqui, quando eu tenho a disfunção, ou de um órgão também, quando eu tenho a disfunção, essa disfunção gera um terreno biológico próprio para que os vírus e os fungos possam habitar. Então, isso é importante para o biomagnetismo, médico, veterinário ou não. Do lado da acidez, nós vamos ter os fungos e os vírus. Então, sempre que a gente colocar... Perdi meus ímãs aqui. Sempre que a gente colocar um ímã positivo no corpo humano, ou no ser vivo, eu vou falar que é melhor, né? Quando eu coloco um ímã positivo no ser vivo, eu estou colocando um ímã para eliminar fungos e vírus. Lá do outro lado, do polo norte, ou negativo, que para nós é o encapadinho com o preto, isso é uma convenção, né? Então poderia ser azul, amarelo, verde, mas o Dr. Góes botou essas cores. Do lado da alcalose, né? Pode ser um OH-, pode ser um radical livre, pode ser qualquer elemento. Aqui a gente colocou a água. Nós vamos ter a distensão da matéria, a disfunção também do órgão, tecido. Geralmente os tumores acontecem aqui, onde eu tenho a distensão, e os cânceres vão acontecer num órgão, vão acontecer do lado de cá. Então, aqui nós vamos ter a tendência a bactérias e parasitas. E ambos, no final, nós temos a degeneração do órgão. Então, quanto antes a gente tratar com o biomagnetismo, vamos dizer que a gente coloque os ímãs nesses pares biomagnéticos do interior dos seres vivos, logo que se formou essa disfunção de pH. Ainda não tem nem vírus e nem fungos, nem bactérias e nem parasitas associados ao fenômeno em si. Então, eu tenho um maior benefício para a saúde. Antes da pessoa adoecer, eu já estou sendo preventivo. Depois que o tecido começa a ter disfunção, né? Então, um lado encurta, o outro distende, eu já tenho dor, contratura muscular, aí eu já tenho sintoma. Mas aqui eu ainda sou muito bom. Quando eu tenho uma disfunção maior, eu tenho que fazer um maior número de sessões. Quando eu tenho os micro-organismos, provavelmente o órgão já está com problema, a célula onde estão esses micro-organismos já está com problema, já está comprometendo a saúde geral do corpo humano. Então, eu sou muito bom, mas eu dependo também de um equilíbrio bioquímico. Eu preciso que a pessoa esteja se alimentando bem, que tome bastante água, que talvez necessite de um medicamento, talvez necessite de uma homeopatia, talvez para que o processo ocorra mais rápido. Quando eu já tenho degeneração dos órgãos, que geralmente é quando eu tenho um tumor, um câncer, uma necrose, então a gente vem aqui e trata o causador do problema, mas eu dependo também de que aquele corpo tenha condições de voltar à homeostase, ao NEM, que seria o nível de energia normal. Então, o biomagnetismo trata tudo? Não. Ele ajuda em tudo? Praticamente tudo. Eu diria que em 95% das enfermidades dos seres vivos, nós podemos ajudar. Ajudar em 100%, que o biomagnetismo seja a única ferramenta sozinha, ela dá conta, ou que a gente tenha que ser como complementar. Isso vai depender de cada organismo. Então, eu sou muito realista, assim, quando eu conheci o biomagnetismo, eu falei, trata tudo, achei que, nossa, aí fui lá, comecei a tratar as pessoas, recebi os pacientes e de repente eu vi que, puxa, ela ficou boa em 3 sessões, 100% boa, mas depois de um ano voltou o problema. E aí que a gente foi entender que existem as emoções, né, que também podem disfuncionar e sustentar isso tudo. E os animais também têm emoções.
As emoções nada mais são do... Como, Sandra? Tem perguntas no chat. Pode falar, Sandrinha. Eu esperei para terminar essa parte, né? Que eu acho que boa já deu uma explicada, mas enfim. A Kátia perguntou assim: se alterações elétricas no coração podem ser fonte de par magnético, então? Ah, então as alterações elétricas cardíacas a gente trata também, né? Desde a gente atua, tem a Lidiana aqui, que tem o marido dela que tinha um problema da válvula mitral, então desde problemas fisiológicos em estruturas, como também na parte elétrica, onde a gente tem as arritmias cardíacas, né? Taquicardia, bradicardia, sim, a gente atende não dentro desse sistema. A gente tem o que a gente chama de pares especiais que tratam doenças tissulares. Então, ou seja, vai lá no grão para equilibrar, ou no sistema ou na célula. Então, nós vamos lá no seio atrioventricular, que é de onde vai disparar, né, do nó sino atrial, onde dispara o primeiro impulso elétrico, e nós vamos colocar um ímã negativo, e nós vamos colocar o positivo no rim. E isso não, nós não estamos trabalhando sobre pares biomagnéticos formados no corpo humano. Isso é magnetoterapia. Como o Dr. Góes era fisioterapeuta, tinha o conhecimento da acupuntura, dos meridianos, ele vai utilizar da mesma ferramenta para estimular os sistemas. E aí nós temos os pares especiais para doenças tissulares, desde arritmias, desde até uma cólica menstrual, que é tissular, né? Um problema renal de cálculos renais, não é um par biomagnético, é uma doença da saúde provocada por um contratempo, vamos assim dizer, que é um cálculo renal, um cálculo de vesícula, né? Problemas no pâncreas, como a gente tem uma pancreatite, porque um cálculo da vesícula entra no canal. Então, a gente vai tratar com o mesmo biomagnetismo, com os mesmos ímãs, mas não dentro desse sistema dos pares biomagnéticos. A gente usa a magnetoterapia. E a gente é muito bom nisso também. Muito bom mesmo. Só que aí não é uma impactação como é aqui, ou seja, não é uma vez que você vai colocar o ímã que vai morrer, que aqui vai morrer. Mas, quando eu tenho um problema tissular, eu preciso indicar que a pessoa use o ímã consecutivamente ou em período intermitente. E aí o próprio organismo vai dizer para nós como que a gente atua e aborda esse tempo, tanto dias como minutos que precisa impactar. Então, disfunção glandular também a gente vai tratar assim. A gente elimina a causa da disfunção da glândula, mas a glândula, depois que ela entrou em disfunção, ela meio que se acostuma a trabalhar assim. Então, disfuncionou a tireoide, um vírus, vou falar um vírus que vocês conhecem, que disfunciona a tireoide, que no corpo humano mora embaixo da axila, o vírus da raiva humana. Ou um micro-organismo que mora na língua, que também Sarcópetes scabi, que é o da escabiose para vocês. Então, esses micro-organismos disfuncionam a tireoide. Depois que eles disfuncionam a tireoide, então ela fica trabalhando em disfunção um tempão, e aí você retira o micro-organismo que é a causa da disfunção, e você precisa usar a magnetoterapia para dar um impulso e fortalecer a glândula, e aí a gente põe dupla polaridade na glândula. Então, assim a gente vai tratar esses problemas, Kátia. Mas aborda, assim, com biomagnetismo, um bom rastreio ajuda. Obrigada, Sandra, por me ajudar. Mas, tem mais uma pergunta? Pode fazer, eu volto. É do Alexandre também. Ele falou assim: animais como o ser humano, com algumas patologias, como em situações cancerígenas, tende a acidez aumentada? Dependendo, Alexandre, se o câncer ele for no órgão, por exemplo, no estômago da vaca, então ele vai ter acidez. Se for um tumor no intestino, ou seja, uma massa que cresce, no lugar do tumor, o tumor, ele é alcalino. No entorno do tumor, eu vou ter acidez. Então, a gente tem que entender a fisiologia de cada fenômeno para que a gente possa abordar. Então, depende, tem que estudar bem direitinho, mas se tiver dentro da acidez, nós vamos, na verdade,
Nunca o corpo, nem de um animal, nem do ser humano, independente do tumor ser ácido ou alcalino, ele vai permitir que a gente coloque um ímã positivo. Principalmente porque um ímã positivo sobre colônia de bactérias faz com que elas se reproduzam. Então, aonde a gente tem as infecções, a gente não põe. Dentro dos tumores, nós vamos ter principalmente bactérias e parasitas. Então, a gente não põe. O corpo vai pedir a polaridade do outro lado. E isso também, para nós, é porque a gente quer empurrar aquilo para algum lugar, que vai ser o sistema linfático, para poder excretar do corpo humano e vai botar no positivo lá no rim. Agora, a estrutura fisiológica do fenômeno em si lá dentro, a gente precisa entender quem causou. Se o princípio foi vírus e fungos, então eu tenho acidez. Se o princípio é bactérias e parasitas, ele vai ser alcalino. Certo? O ambiente em torno pode ser diferente. Certo? Bom. E geralmente fala, né, que quando é câncer, o organismo está muito ácido. A gente aprende assim, né? E aí, isso é sistêmico. Sistêmico, sim. Todos os cânceres se desenvolvem num ambiente, num pH sistêmico acima de 7,36. Aí sim, Alexandre, aí perfeito. Mas eu não estou falando do sistêmico, porque o biomagnetismo ele trata as partes para que você corrigindo as partes, o sistêmico tenha o seu benefício. Ou seja, a homeostase vai voltar por ali. Perfeito. Muito boa colocação, Sandra, é isso mesmo. Então, vamos dizer que eu tenho a minha vaquinha lá. E a minha vaquinha tem um tecido nesse lugar que eu coloquei a flechinha aqui, alcalino, muito alcalino, que o pH desse lugar, e aqui também a gente tem que falar desse sistêmico e não sistêmico. Por exemplo, o pH sistêmico é 7,32, ok? Ele tende a um pouquinho a alcalinidade, para ser ideal. Mas o meu estômago não pode ter o pH de 7,32, ele tem que ter acidez. Assim como cada micro-organismo necessita de um pH ideal para sobreviver, por exemplo, a bactéria H. pylori, ela necessita de um pH ideal para viver. Onde ela encontra esse pH? No estômago. Por isso que ela vai morar ali. Né? Então, nós falamos em pequenas partes. O coronavírus, que está na moda, ele precisa de um pH de 4,5 a 5,5. Onde é que ele vai encontrar esse pH no corpo humano? Na uretra. Então, ele vai buscar como quartel-general a uretra e dali ele vai produzir efeito sistêmico. Aonde que o biomagnetismo vai colocar o ímã? Na uretra, para desmontar o quartel-general. Nós vamos lá no grão. E o sistêmico se arruma por si só. Porque nós temos um corpo com um sistema imunológico, com um sistema linfático, nervoso, circulatório, excretor, para ajudar a manter a homeostase. Só. É um conjunto de coisas para a saúde, né? Então, a gente busca isso. Então, vamos dizer que eu tenho um lugarzinho do corpo humano dessa vaquinha que tem um pH muito alcalino, que vai tender à infecção bacteriana e parasitária. Então, eu vou nesse lugar ali, tem negatividade demais, tem íons negativos demais, então ele tem um pH negativo, um pH alcalino. E nós vamos ter um outro lugar do corpo humano que corresponde à mesma quantidade de íons daquela substância que foi separada, que deveria ser uma substância, ela foi separada em íons, que formou a bateria, formou o par biomagnético lá dentro. Então, a gente vem aqui e coloca um ímã negativo aqui em cima, um ímã positivo aqui, para empurrar essas cargas para que aquela substância química se estabilize, deixe de ser iônica, para que ela entre em estabilidade. Se ela for prejudicial à saúde, então ela vai ter que ser excretada. E aí a gente tem os sintomas de recuperação pós-biomagnetismo, mas isso é para o curso. Mas acontece. Agora, no caso de vocês que são veterinários, como colocar ímãs nesse reino? Porque vocês têm os gatos, têm os patos, têm as vacas, têm os cabritos, têm as galinhas.
tem as ovelhas, minha Nossa Senhora. Então, nós vamos aplicar os ímãs nos donos. E isso nós chamamos de telebioenergética. Tele é a distância, telecomunicação. Bio é o corpo humano e energia, né, que é o que é gerada por estes ímãs e que pode ser encaminhada através da intencionalidade terapêutica para o organismo do bichinho que precisa ser tratado. Simples assim, nós vamos ter um animal, nós vamos ter um assistente e nós vamos ter o biomagnetista que vai controlar todo esse processo. Então, o nosso assistente pode ser o dono do animal, pode ser a secretária da lide, pode ser a mãe do biomagnetista, e a gente coloca os pares de ímãs nesse organismo para que a energia eletromagnética chegue no corpinho do animal, ou chegue no corpinho de uma árvore, né? Que a gente também pode tratar as plantas assim. Isso tudo tem uma ciência gigantesca, que eu não vou explicar para vocês, mas é assim que a gente trata a distância. Plantas, animais e outras pessoas. Então, quem tem marca-passo, quem tem pilhas no corpo humano, baterias no corpo humano, a gente indica o tratamento por telebioenergética. No lugar aqui de estar um animal, está o nosso pacientinho humano, né? Que pode ser um pacientinho animal, mas no nosso caso pode ser humano também, ou uma planta, certo? Ah, que gato lindo! Como é que funciona, então, a conversa com o corpo humano, porque a gente tem que conversar com o corpo humano. Nós não, os ímãs, graças a Deus que eles falam, né? Assim como o celular fala, quer queira, quer não, quer vocês acreditem ou não, o que faz com que a gente esteja aqui conectados na mesma sala de aula se chama Wi-Fi, que é a energia gerada por um campo eletromagnético, né? E isso é gerado por ímãs, isso é gerado por pessoas e por qualquer ser vivo também. Então, basta que a gente saiba dirigir o processo. Então, como que a gente conversa com o organismo? A gente vai colocar um ímã, e aqui eu vou dar um... Se vocês estão vendo essa polaridade positiva aqui do lado de fora, né? Aqui, ó, quer dizer que o negativo está na pele. Então, aqui eu coloquei um ímã negativo na pele desse cristão, que está servindo de antena para esse gatinho, ou de assistente para que eu atenda o gatinho. Eu vou dar um estímulo no corpo humano. O corpo humano, esses ímãs, esse ímã vai gerar o impulso desse magnetismo que existe na peça, que vai sair do negativo para o positivo. Então, ele vai dar um estímulo para dentro do corpo humano, como se eu tivesse beliscado, né? Só que a energia eletromagnética, o Wi-Fi está aqui, está passando pelo nosso corpo, a gente não tem percepção, mas não quer dizer que ele não esteja aqui, porque eu não estou vendo. Então, do mesmo modo, os ímãs, eu coloco no corpo humano, eu não estou enxergando um raiozinho partir lá para dentro e nem um beliscão, mas é um impulso eletromagnético que manda um quantum de energia para dentro do corpo humano. Isso vai ter que ser... Opa, peraí que eu barrei o meu negócio. Vai ter que ser interpretado pelo nosso cérebro normal, como qualquer estímulo, seja visual, auditivo, tátil, vai ter que ser interpretado para que a gente tenha uma resposta. Essa resposta vai mostrar para nós se esse lugar está alcalino ou está ácido, ou seja, se precisa colocar um ímã negativo se tem alcalinidade, ou se precisa colocar um ímã positivo se tem acidez. E aí, esse estímulo, né, vai chegar no corpo humano, o nosso sistema nervoso vai fazer uma checagem e vai ter que dar uma resposta a esse estímulo. Essa resposta, ela corresponde a um reflexo de encurtamento ou alongamento do hemicorpo direito do corpo. Isso se chama um reflexo que batizaram há muito pouco tempo atrás, em homenagem ao Dr. Góes, que desenvolveu essa técnica de reflexo Góes, porque é um reflexo mesmo. É um movimento involuntário de contração
da musculatura do lado direito do corpo, ou para a fuga ou para a luta. Porque quando essa checagem é feita, é como se o corpo dissesse assim, aqui tem problema. E aí ele contrai a musculatura. Se esse problema for alcalinidade, então a perna direita do meu assistente vai encurtar. Se o problema for acidez, ela vai alongar. E se não tiver problema nenhum, você dá o estímulo, não tem nada. Então, o corpo fica alinhado. Quem descobriu isso não foi o Dr. Góes, foi um cientista da NASA, Dr. Richard Brigmeyer, um cientista que buscou descobrir o porquê que os astronautas voltavam do espaço com o hemicorpo direito encurtado ou alongado, e ele acabou descobrindo esse reflexo. Mas como é o Dr. Góes que usa, ele acabou recebendo as honras na ciência, né? Bom, e aí, então, a leitura para nós, né, desse processo todo, sempre vai se dar do lado direito do corpo. Se ele encurtar, nós vamos colocar o ímã negativo. Se a gente colocar o ímã negativo nesse lugar que encurtou, então, o meu gatinho vai dizer, bom, então tem que formar o parzinho, onde é que vai o ímã positivo? E eu vou fazer uma pesquisa no corpo humano. Então, hoje, nós temos, no corpo humano, 350... cerca de 350 lugares aonde a gente põe os ímãs. Deixa eu só mutar aqui quem está desmutado. Peraí. Se quiser falar, não tem problema nenhum. Pronto. Aqui. Então, nós temos uma tabela para checagem, que já foi determinado para nós, como seres humanos, o ponto que a gente chama de rastreio, que é onde a gente põe o ímã negativo, ou o ponto de impactação, que é o positivo, né? Então, a gente já tem o parzinho já mais ou menos definido para cada micro-organismo. E aí, onde é que entra o veterinário? Porque hoje a gente trata os animais, com a mesma listagem que a gente trata os humanos. A gente trata uma planta com a mesma listagem que trata o humano. É como se aquele assistente fosse uma representação de uma vaca, de um cachorro, de um papagaio. Eu já tratei papagaio também. Então, ele é uma representação. Não quer dizer que todos os animais tenham pernas. Mas, por exemplo, quando a gente trata uma cobra, a cobra não tem pé. Então, como é que eu vou botar o ímã no pé da cobra? Vai dar o par calcanhar. Vai dar o par quadríceps. A cobra não tem quadríceps. Mas dentro desta representação, aquele espaço do quadríceps corresponde a uma área corporal daquele animal que eu estou atendendo. Ou aquela planta que eu estou atendendo. É uma correspondência. O Dr. Isaac, ele está fazendo um manual para os veterinários. Porque, por exemplo, a gente encontra os pares para tratar nos animais. Mas nós temos uma apostila com os pares de micro-organismos que adoecem humanos. Então, eu não consigo fazer um diagnóstico do que eu estou tratando quando eu estou tratando animais. Eu consigo ver algum sintoma, alguma coisa. Vocês que são veterinários, têm que saber perguntar para o organismo se aquela bactéria está lá, se aquele vírus está lá. E se não é, vocês devem saber qual é o micro-organismo que acomete aquele animal. E aí, se vocês fizerem uma pergunta para o corpo verbal, isso no corpo do assistente, por exemplo, aqui, ó, no lugar de colocar o ímã, esse aqui, ó, positivo, esse negativo aqui, no caso do corpo humano, eu posso fazer uma pergunta, porque uma pergunta também é um estímulo eletromagnético. Eu pergunto, o nome desse gato é Mimi, e esse corpo humano vai responder sim ou não. Então, vocês que são veterinários, vocês podem perguntar, esse micro-organismo que está nesse lugar para tratar o organismo do Mimi, tem tal vírus, tal fungo, tal bactéria, é só disfunção? E esse corpo vai responder da mesma maneira, vai receber o estímulo, se a resposta for sim, a perna direita vai encurtar.
Poderia alongar? Sim. Poderia ficar igual? Sim. Igual, não tem problema nenhum. Sim, a perna encurta, não tem problema, fica igual. E quando ela alonga, ela está mostrando acidez no caso, né? No caso das perguntas, a gente interpreta. Foque na sua pergunta, que eu não entendi direito o que você está perguntando. E isso se chama bioenergética, que é conversar com o organismo vivo, seja ele uma planta, um animal ou um humano. E isso, esse reflexo do encurtamento, essa bioenergética, não se dá na leitura somente por aqui. Existem muitos testes, por exemplo, um teste de força muscular da microfisioterapia, um teste que a gente faz na programação biológica, ele é um teste de força, né? Então, na microfisioterapia, a gente tem os testes de força, na reprogramação biológica também, na cinesiologia funcional também, na acupuntura também. Vocês dizem, tal meridiano está com um problema, e vocês colocam o dedo lá e vocês vão falar que o problema está no cérebro da pessoa, pelas correspondências. Então, isso é uma forma de conversar com o organismo. Quem trabalha com radiestesia tem o pêndulo. Tem quem trabalha com o pessoal da Pastoral da Saúde, os nutricionistas hoje estão usando esse teste que se chama Oring. E tem um teste maravilhoso que eu uso muito, que é o teste do balanço, que depois eu vou botar um videozinho lá para vocês aprenderem a conversar com o seu organismo. Eu quero perguntar se aquela vaca vai parir amanhã? Pergunte para o seu corpo. No teste do balanço, vai responder. Aquela vaca está com infecção? Pergunte para o seu corpo. Que ele, assim como a gente pode perguntar no corpo de um assistente pelo teste do encurtamento da perna, mas pode perguntar no seu corpo que ele também vai responder. Pergunta se pode dar tal medicamento, quantas doses, qual é a miligrama, é a homeopatia, mas pergunta na homeopatia qual é a homeopatia ideal para esse organismo, posso juntar com mais uma? E o corpo vai responder, ou o seu ou o do assistente. Isso a gente chama de bioenergética. Certo? Quem está querendo falar aí, pode falar. Pode falar. E o Dr. Góes? Estou terminando, tá? Não quero falar muito, não. Eu falo muito, não tem jeito. Vou chorar. O Dr. Góes, no último curso que eu fiz com ele deu uma pérola para os veterinários. Ele lançou essa frase aqui, ó, que eu amei, eu coloquei ela na apostila para atender gente. Ele disse assim, ó, quando ele foi falar do biomagnetismo veterinário, quando ele contou a história dos cavalos que ele atende, cavalos de raça, dos bois de reprodução, porque você aumenta a quantidade de esperma, você aumenta a qualidade do sêmen, você aumenta a imunidade, você aumenta a potência sexual com biomagnetismo. Quando ele foi explicar essas coisas, quando ele falou da jabuticabeira, a primeira jabuticabeira que ele atendeu, que tinha uma ferrugem e que não ia para frente, e ele atendeu, ele falou, nunca mais viu uma jabuticabeira dar frutos tão bons. Ele lançou essa frase aqui, ó. Já faz tempo que os porquinhos da Índia são cobaias dos humanos. Está na hora dos humanos servirem aos animais. Ou seja, deita na maca e vai tratar o teu cachorrinho. Põe os ímãs em você. Põe o ímã em você para tratar a sua vaquinha. Seja o cobaia e devolva à natureza aquilo que você tanto já tirou. Dr. Góes é muito... Ele tem uma balança na mão. Ele fala, já faz mais de décadas que os laboratórios dão risada e são felizes. Está na hora de nascer uma medicina natural para que os pacientes sejam felizes, por uma lei de correspondência e de equilíbrio. Então, claro, esse homem já foi perseguido, já foi preso, já teve que fugir de 3 países, porque ele pegou e foi lá nos Estados Unidos, na Associação Mundial da Saúde, e falou, na Fundação Rockefeller, e num grande congresso de diabetes, ele falou, eu tenho a cura para o HIV. Meus primeiros pacientes tratados com um parzinho de ímãs foram para soro positivo. E, inclusive, o primeiro paciente dele está vivo até hoje, nunca tomou um retroviral, depois que ele fez o biomagnetismo, e
está muito feliz, obrigada. Ele fez material sobre isso e está difundido por aí. Então, ele passou muito trabalho. Ele tem é um homem meio bruto hoje, mas ele defende esse sistema com unhas e dentes, porque ele passou muito trabalho para chegar onde chegou. Pronto, eu terminei. Olha que gato mais lindo. Ah. Gente, este é o biomagnetismo médico. Essa é uma área de atuação que é hoje muito usada para pessoas, mas que tem um campo gigantesco para ser explorado por vocês, veterinários. Nós precisamos que o biomagnetismo chegue aos animais. Que esse Márcio sem vergonha faça um projetinho que eu tenho até pronto para ele, vai lá na empresa dele e fala, vamos melhorar a potência desses reprodutores suínos, vamos melhorar o sêmen desses bichinhos. Como? Com biomagnetismo. Bota uma salinha lá, põe um assistente lá e trate os animais. Porque a gente não precisa mais ter vergonha de falar sobre isso, porque isso já é ciência. É estranho? Sim, porque eu vou tratar um animal através de um outro corpo vivo, mas isso daí não é o biomagnetismo. Isso daí se chama bioenergética. O biomagnetismo é por ímãs, seja no corpinho do animal, ou seja no assistente, porque o que vai tratar é a energia eletromagnética produzida por. E a energia eletromagnética está aqui, e eu chamo vocês no celular, ou convidei vocês para essa reunião, e vocês estão aqui. Quem ligou a gente? Energia eletromagnética. E ela flui, sem espaço e sem tempo. Aonde tem um átomo, a gente pode ajudar. E a dica, gente, é não dar confiança para a Adri, sabe? Porque ela fala muito. Olha o Márcio, por exemplo. Ela acabou de chamar o Márcio de sem vergonha, só porque ele deu confiança para ela, viu, Márcio? Me perdoa, Márcio, eu tô brincando com você. E eu sempre falo assim, ó, nos cursos eu falo mal do Márcio. Eu falo assim, eu vou falar para vocês como que o Márcio ficou rico com o biomagnetismo. Ele tratou os porcos lá. Eu minto, Márcio. Não. Tem um teste de uma pesquisa científica que fala sobre o biomagnetismo e na microscopia eletrônica de análise de sangue vivo. E hoje a gente sabe que se a gente tratar um animal à distância e colocar uma célula sanguínea no microscópio eletrônico, a gente vai ver à distância, no caso, né, o mesmo benefício do que se eu tivesse colocado o ímã fisicamente. Então, nós temos oxigenação da célula, a polaridade das células sanguíneas é negativa, elas têm que se repelir entre si, porque tem que ter oxigênio ali dentro. Então, quando a gente tem aquela cascatinha, tudo coladinho as células, a gente fala que tem problema, está faltando oxigenação, tem intoxicação, o pH está ruim, tu põe o ímã 10 minutos depois, tu tira o sangue e analisa. É outro. O doutor Ilu, que fez essa pesquisa na Espanha, ele falou que com um tratamento ortomolecular demoraria 6 meses para ter o mesmo resultado de 10 minutos aplicando os ímãs. Então, é por isso que eu sou apaixonada por isso. Agora, eu queria falar com a dona Elaine. Dona Elaine, conta para nós alguns casos que a senhora atendeu de animais. Oi. Então, o primeiro caso que eu tratei foi da vaca Linda. Tá me ouvindo? Uhum. Sim, dona Elaine. O meu vizinho é um senhor muito cético e eu falava do biomagnetismo, ele não acreditava muito. Um sábado eu fui numa janta na casa dele, só estava o casal. Aí ele falou para mim, a Linda tá caída. Amanhã vai estar morta. Eu falei, seu Ivo, nome dele Ivo, vamos fazer um bio para ela? Ah, vamos. Deitou lá na cama e eu peguei no pezinho dele, fiz o rastreio, deu um par. Rim. Aí você fala que não dá para fazer diagnóstico? Aí eu perguntei, né? Tétano! Clostridium tetani, alongou, quase me derrubou. Aí, o teu material é maravilhoso, né? Vamos lá tem algo carencial. Carencial inorgânico. Foi achar o cálcio.
E no outro dia cedo, impactei e vim para casa. No outro dia cedo, ele não me ligou. Quando eu vi ele chegando na minha casa, eu vim aqui. Você não acredita? A Linda está de pé. Eu quero que você faça outro. Depois fui consultar o pé, já não precisava mais nada. E foi essa a sessão. E a Linda está lá até hoje, linda mesmo. Dando leite. E também, falando agora, a última gatinha que eu tratei, a Apple, muito linda também. Ela estava muito doente, inclusive a mãezinha dela falou, eu já fiz de tudo, o veterinário já fez ecografia, tratamos de infecção renal e ela continua mal, não está comendo, trocamos a ração, estou com uma ração de R$100 o quilo, não aguento mais. Aí eu fiz e daí me surpreendeu porque deu muito ponto, deu língua, né, sarcóptes, deu o supraespinhoso, né? A tuberculose. Isso. Aí deu também o cálice renal do herpes e a tal da babésia. Tratei. No final tinha algo. Aí eu perguntei, emocional, ansiedade. Enfim, tratei. E quando eu passei o resultado para a dona da gata, ela falou, meu Deus. E daí eu falei, até achei de onde? Da tua filha, a ansiedade que ela tá representando aí alguma coisa. E tá na gatinha. Aí ela falou, meu Deus, a filhinha dela tava passando por uma outra fase da vida e não estava aceitando. Estava muito mal, enfim. Ansiosa. Pela gatinha eu tratei a menina e as duas estão bem, graças a Deus. Então é maravilhoso, é gratificante tratar animais. Eu acho que eu sempre te falei que o dia que tiver algo bem específico para animais eu quero tratar, porque a gente fica muito feliz, né? Às vezes encontra um animal na rua e faz ali uma troca de energia e o bichinho fica bom. E eu queria muito ser veterinária para mim ficar só com os animais. Mas também eu trato eles com antena, olhando para o meu corpo, batendo meus dedinhos, fazendo o teste do balanço. Meu marido já foi de tudo, ele fala que ele foi cavalo, ele foi azulão, ele foi galo, de tudo. Mas ele é uma antena muito boa, que ele até sente o que o bicho está sentindo. Dona Elaine. Então, é muito bom. A Camila, que é minha filha, a Camila sempre lembra que ela foi antena do touro da senhora, que o nome dele Ai, lindo ele. Ai, meu Deus. Não, era não. Camila. Não lembro, meu esposo não está aqui. Ela deve lembrar, mas ele já foi vendido, o nosso touro. Então, Cigano. Cigano. Sim, a Camila sempre fala que foi antena do cigano. A dona Elaine tem uma história, porque a gente acabou tratando o pasto da casa dela. Foi ou não foi, dona Elaine? Foi. Limpou, dividi com o povo. Um pasto, outro tratou uma vaca, outro tratou... Eu nem sei tanto quem tratou quem. Eu mandava foto de uma vaquinha para cada um. Trata ela para mim, trata ele. E é incrível, porque agora também tem os enlaces, né? Uma nova técnica, não sei se você vai falar, que agora eu já estou tratando... Eu já enlaço todos, 10, 12, conforme o rebanho, né? A patologia, né? Todas, trata todas de uma vez só. Então, é possível tratar lugares? Sim, Kátia, lugares, casas, sim. Pasto. Então, a gente esqueci de convidar a dona Elíria. A dona Elíria é uma advogada aqui de Cascavel, e ela e a irmã dela eliminaram os carrapatos dos cachorros, mas ela tentava tratar os dos cachorros dela, e eles sempre iam no portão e pegavam carrapato dos cachorros que ficavam ali se namorando no portão. E ela tratou e acabou que morreram os carrapatos e as pulgas dos dela, quando ela simplesmente tratou todos os cachorros da rua. E ela tem um relato muito lindo disso.
É para nós que tratamos humanos, que divulgamos, como a Lidiana falou no comecinho, é difícil a gente falar essas coisas. É vocês que têm que fazer essa ciência aí, ser biomagnetistas e tratar os animais, e tratar o pasto. E nós temos outros casos de pessoas que trataram os cachorros com pulgas e com carrapatos. Eles simplesmente morrem e caem. Morrem e caem. E não tomaram nada os animaizinhos, nada, só biomagnetismo. Adri? Oi? Adri, posso falar da Laika? Ah, sim! Posso falar da Laika? Sim! A Laika era uma cachorrinha também que ela estava numa clínica e foi diagnosticada. Até eu não entendo como que é isso, mas os veterinários aí devem saber como que se faz o testezinho para parvovirose. E a dona dela estava desesperada, muito triste. Eu estava na praia, lá em Porto de Galinhas. Eu e uma amiga fomos num curso lá e fomos dar um passeio. E ela me ligou chorando que a cachorrinha dela ia morrer porque estava com a parvovirose já com teste positivo. Aí eu falei, se você esperar eu chegar em casa para fazer, aí chegamos no hotel, ela foi, serviu de antena para mim, tratei. E a cachorrinha sarou. Incrível, porque a clínica já... Com HIV felino, que é um vírus também, que aparece nos pontos de herpes para nós. O HIV felino também a senhora já tratou, não? Eu não vi. Só vi assim, vários vírus, mas a parvovirose foi esse caso que eu percebi porque estava com diagnóstico, né? Os outros a gente trata e não tem um diagnóstico de dias. E ela ficou bem, tá bem também, até hoje. E a Lídia... E é incrível. Cadê a Não, é incrível que essas... Oi, pode falar, quem quer falar, pode falar. Não, porque assim, a Elaine tratou parvovirose e geralmente é só uma sessão, né? Uma coisa assim que geralmente o animal fica internado, fazendo um monte de soro, fica 2, 3 dias, tudo. E no biomagnetismo é uma sessãozinha só, né? Então, tipo assim, uma coisa incrível. Geralmente é uma sessão. Cadê a Lidiana? A Lidiana tem casos de... Qual é a outra doença que dá nos cachorrinhos? Lid, cadê você? Sinomose. Aqui. Conta aí, Lid. Sim, tem uma amiga que ela tem vários cachorrinhos, ela é super fã de cachorro, gosta muito. Um belo dia, já à noite, ela foi na minha casa, assim, desesperada, com a cachorrinha dela, uma pincher, bem pequenininha. A cachorrinha já estava assim, num grau bem avançado de sinomose, ela já não conseguia enxergar, ela andava já se debatendo nas coisas, bem tontinha. E essa minha amiga, ela chama Samantha. Ela, como gosta muito de cachorro, ela já perdeu uns 3, 4 cachorros por sinomose. E ela sabia que era sintomas de sinomose. E ela perguntou se daria para fazer alguma coisa. Daí nós fomos até o consultório, ela serviu de assistente e eu fiz o atendimento. Depois do atendimento, o esposo dela ficou lá do lado de fora com a cachorrinha, ficou no carro. Logo depois do atendimento, a cachorrinha já estava um pouquinho melhor. E aí no dia seguinte, a cachorrinha já bem melhor. Bom, o Adri, eu tenho até um depoimento da dona do cachorro, que eu pedi para ela na época, ela gravou para mim, eu guardei e encontrei aqui. Porque não foi... Pode. Porque não foi só essa cachorrinha pincher que teve problema. Outros cachorros também se contaminaram e teve o caso de um outro cachorro dela que teve botulismo, que eu fiz o tratamento. Eu vou colocar aqui, então, o depoimento dela. Que lindo! Samantha, moro aqui em Laranjeiras do Sul e queria deixar o depoimento do atendimento que a Lidiana Ribeiro, terapeuta em biomagnetismo, prestou para os meus animais de estimação. Em 3 ocasiões eu acudi a Lidiana, porque eu estava com meu cachorrinho, bom, um deles, eu tenho vários cachorros, mas um deles começou a ter sintomas de sinomose. E como sei a rapidez e a fatalidade dessa doença, pois já acudi imediatamente com ela. E ela começou a tratar a minha cadeirinha, me usando de antena.
E posso dizer que o tratamento foi fantástico, porque ela reagiu super rápido. Quem conhece a doença sabe o perigosa que é e o tempo que demora para o cachorrinho se restabelecer. E no caso da minha cadelinha, pois não chegou a ser 4 dias. Em 4 ou 5 dias ela já estava como se nada tivesse acontecido. Foi incrível, porque realmente ela teve sintomas no primeiro dia muito fortes. Ela praticamente ficou cega, não conseguia se levantar. E em menos de 4 dias estava pues, normal, brincando como se nada tivesse acontecido. O mesmo caso aconteceu com outro cachorrinho, com um Yorkshire, que se contagiou da minha pincha, que foi a primeira que manifestou o sintoma. Também, a Lid tratou o meu cachorrinho com biomagnetismo e ele também se curou, né? Sem nenhuma sequela. E um outro tratamento que ela fez, que aplicou o biomagnetismo, foi para um cachorro de raça Blue Heeler, que se intoxicou e pegou botulismo. Ele estava com todos os sintomas da intoxicação. Também ele ficou assim bem doentinho, não conseguia se levantar, bem ruimzinho mesmo. E quem quiser pesquisar, o botulismo é uma doença que ela demora muito para o cachorro se estabelecer. Pode demorar até 1 mês, 45 dias. E com o tratamento do biomagnetismo que a Lidiana aplicou, olha, posso dizer que não chegou a 10 dias. 10 dias aproximadamente e o cachorrinho já estava em perfeito estado. Que lindo! Então é isso. Quem quiser experimentar, realmente recomendo. É uma técnica muito legal, não é invasiva, não tem contraindicações nem sequelas e é fantástica para os bichinhos, né? Os animais que a gente tanto ama. Que lindo! Enfim, é isso. Teve alguém outro dia lá no grupo que tratou uma cobra, né? Eu dei risada. Mas eu falei, como que alguém pede um tratamento para uma cobra? Que doença que tem cobra, né? Bom, não sei se tem mais alguém. Rinaldo, se tem um caso aí para contar. Márcio. Ô, Adri, eu tenho mais alguns casos. Enquanto os colegas, eles pensam, posso contar? Claro, se tem ouvidos, Lid, que conte. Tá, o meu irmão, ele é agropecuarista, ele mora em Minas. E eu fui visitá-lo e ele estava bem triste, porque já fazia uns 5 meses que ele estava perdendo muitas vacas, já próximo vacas prenhas, próximo de ter aí o nascimento do filhote. Uns 2, 3 dias antes da vaca parir, o sintoma era o mesmo, ele perdeu acho que umas 6 vacas. Ela começava a ficar um pouco tonta, sem comer e querendo beber muita água. E daí ela fazia força, chegava a hora do bebê, do bezerro nascer, ela fazia força e não conseguia. E morria o bezerro e a vaca. E isso estava acontecendo assim já há algum tempo. E ele foi e me falou, falei, Eliseu, vamos fazer o biomagnetismo para ela? Ele falou assim, olha, eu acho que o bezerrinho já... Aí tinha uma vaca lá já com esses sintomas. Ele falou, olha, eu acho que nem precisa fazer, porque o bezerro já deve estar morto. Falei, mas vamos tentar. Daí a gente fez o biomagnetismo, eu chequei. O bezerro está vivo? Deu sim que estava vivo. Aí eu fiz a checagem. Ele foi o assistente, foi a antena, né, que a gente chama de antena, o assistente. E eu fiz a checagem, passou umas 4, 5 horinhas, o bezerro nasceu e já saiu pulando. Ele ficou assim, não, ele ficou perplexo, ele falou, mas como? Como? A vaca ainda ficou um pouco amuadinha. Mas aí logo depois ela já começou a ganhar mais força e ficou boa. Eu não sei se ainda está lá, mas depois que o bezerrinho completou 1 ano, ele mandou uma foto, falou, olha só, o bezerrinho que você ajudou a salvar, ele pediu, sim, ele até pediu para que eu ajudasse a dar um nome, então foi algo assim bem especial. E foi através desse tratamento para a vaca dele que ele ganhou confiança no biomagnetismo, porque até então ele não acreditava. E como ele já tinha tido experiência assim, com vários casos, ele viu que se não fosse o biomagnetismo, que certamente essa vaca dele também morreria, como aconteceu com as outras. Não foi algo assim Não tem bem preço especial. isso, né? Ninguém Não pode tem. pagar, não tem. É muito lindo. Sim. Uhum. Muito bom. Diga, Rinaldo.
Vou falar 2 casos rapidinho aqui, então. Um foi de uma cadela de uma amiga, ela mora em Salvador. Era um domingo, a cadela com a boca muito inchada e ela só ia conseguir levar no veterinário na segunda. Daí eu fiz um protocolo básico só. Fiz o protocolo básico e coloquei ímãs na boca, né? Porque o problema era na boca, estava muito inchado. Que era bem hora do almoço, eu ia sair. E aí no dia seguinte ela levou no veterinário e era uma bicheira. Mas as larvas estavam todas mortas. Que lindo! Por que E que a outra gente de não uma... consegue documentar essas coisas, né? Pois chamou muita atenção do veterinário lá, né? Como é que as larvas iam morrer sem ter utilizado nenhum produto químico, né? E outra de uma gata que eu atendi, da filha dessa minha amiga também, só que essa é a gata aqui em Foz. Idosa, estava com um dedo, né, muito inchado, e aí ela levou no veterinário, e o veterinário falou que, como ela era idosa, provavelmente era câncer, que o ideal seria amputar o dedo e mandar para a biópsia. Daí ela estava com medo de fazer, porque a gata é idosa, tal, né? Vamos fazer um rastreio. Fizemos um rastreio, não deu nenhuma bactéria, né, que seja relacionada com câncer. Claro, câncer provavelmente não é, né? E no dia seguinte ela me ligou, o dedo desinchou e era a unha encravada. Meu Deus, A unha coitadinha! cresceu, entrou no coxim plantar e ela não deixava ninguém tocar no dedo, era só isso, era só cortar a unha. Ai, meu Deus, E querida. estava quase Eu fico impressionada porque é tão amputando. simples, mas tão simples que a gente diz quase não acredito, né? O protocolo Sim, básico mas que o no dia Rinaldo falou seguinte... é um conjunto de ímãs para desintoxicar. Ah. Lindo, lindo. E um Gente, carneiro que lá da escola, os alunos fizeram um casqueamento. fizeram o Então, quê, imagina Rinaldo? um casqueamento. Fala É como se português. fosse cortar a unha, né? Tá? Só que imagina um monte de adolescente em cima de um carneiro, né? Fizeram uma algazarra. E esse carneiro era um macho lá, cuidava das fêmeas, né? Todo valentão. E de repente mudou o comportamento, ficou murcho, não ficava mais atrás das fêmeas, até os testículos murcharam. Tá? Daí eu estava sem antena, eu fiz um desbloqueio emocional. Não lembro exatamente quais, mas foram relacionados com isso mesmo, sabe? Da violência que foi feita com ele e tal, né? E só um desbloqueio já foi suficiente também. Que lindo! Os animais também têm emoções, também precisam ser desbloqueados. Imagina, ele se sentiu violentado, Rinaldo, com certeza. Ferido na masculinidade dele, né? Obrigaram ele como macho a ajoelhar, né? Sim, se deitar e tal. E não precisa, que lindo. Certeza que se você tivesse feito um biomagnetismo, ia aparecer pares relacionados com o que na apostila tem como doenças transmissíveis por ato sexual, né? Por transmissão sexual. Então, pelas duas abordagens, você chega no resultado. Mas eu acho o desbloqueio emocional muito lindo nessa hora, porque a gente entende o que ele viveu, né? Sim. Muito obrigada. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? A gente está aqui para ajudar. Márcio, se tu tiver alguma coisa para falar também, com seus colegas. Eu vejo vocês falam uma linguagem aí que a gente não entende muito bem. A gente trata os animais de vocês aí, mas a gente não entende muito bem a linguagem de vocês. Mas se vocês conhecerem a bioenergética para perguntar essas coisas para o organismo deles, né? Eles vão falar coisas incríveis para vocês. Casas, sítios, fazendas, carros, os resultados são incríveis, diz a dona Elaine. Sim, uma vez eu perdi meu óculos e eu tinha certeza que ele estava dentro de casa, porque eu não me lembrava de ter saído com o óculos. E aí eu perguntava onde é que estava o óculos e sempre dizia onde eu pensava que ele estava. E eu, lá não tá, lá não tá, lá não tá, lá não tá.
Até que uma terapeuta falou, Adri, por que ele tem átomos? Seu óculos é seu óculos, ele tem personalidade. Por que você não pergunta para o seu óculos onde ele está? E aí ele estava no carro. Ele falou que ele estava no carro através de uma antena. E ele estava lá mesmo. Eu falo, mas não me lembro de ter saído com ele, mas ele estava lá. Então a bioenergética é muito linda, tanto para tratar a saúde como para ajudar a gente em todas as informações. Porque o que tem os campos eletromagnéticos? Informação. É um campo informacional. Que, na verdade, hoje a ciência está chamando ele de campo morfogenético. Porém, ainda é um biólogo, inclusive, quem batizou com esse nome, o campo das informações, é utilizado nas constelações familiares, é utilizado dentro do desbloqueio emocional, dentro do biomagnetismo, mas a gente sempre caracteriza como campo eletromagnético, mas pelo que eu estou entendendo, o futuro ele vai se chamar campo morfogenético, porque o campo eletromagnético, nas informações, ele tem uma fórmula que fala sobre distância. E como a gente vê, né, é muito mais rápido uma pessoa melhorar quando a gente faz o tratamento por antena, ou seja, a distância por telebioenergética, do que quando a gente atende a pessoa presencial e coloca os ímãs. O tratamento é mais rápido, porque provavelmente esse campo morfogenético realmente exista. Então, a gente vai estudar na escola no futuro, né, os nossos netos, campo gravitacional, campo eletromagnético e campo morfogenético. Os 3. Para mim, claro, estou começando, né? Então, tem pouca coisa que eu tenho de tratamentos. Mas o que me ajudou muito é na parte de homeopatia. Que daí eu acabo trabalhando com bastante animal que é de resgate, então eu não tenho um tutor para me falar, ele tem isso, tem aquilo, para me encontrar um sintoma homeopático. Então eu digo assim que para mim foi ótimo, porque assim eu posso perguntar para o animal, né? Eu posso saber qual medicamento, estou na dúvida, esse sintoma realmente é isso. Então, nossa, abriu assim um leque assim que é inacreditável. Inacreditável, né? Isso não é nem tratamento, é só a conversa, né? O tratamento você consegue eleger e consegue confirmar pela própria bioenergética. Verdade o que eu estou dizendo? Isso mesmo. Nossa. E vocês têm uma vantagem que a gente não tem. Por exemplo, a dona Elaine, a Lidiana, eu não posso prescrever, né? Um medicamento, não, mas vocês podem. Então, vocês têm como confirmar. Vem um animalzinho que vocês têm. Sabe quando a gente fala diagnóstico diferencial de alguma doença? Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele. Confirma no organismo. E aí você vai ter uma atuação profissional naquilo que realmente é o problema. Não precisa ficar, eu vou tentar por aqui, né? Vou tentar esse antibiótico. Se não der certo, eu vou partir para o outro. Não, já vai no certo. É só perguntar que o corpo vai responder. Adri, tem umas perguntas no chat bem legais, ó. Acho que a Gabriela perguntou se essas perguntas que vocês falam, as respostas devem ser sim ou não. Sim, então é igual o computador. O sistema nervoso, ele trabalha dentro do que a gente chama de resposta binária. Ou seja, o computador é 0 e 1. O sistema nervoso, ele é sim e não, né? Ou 0 e 1. Mas é sim, tem que fazer pergunta certeira. Eu não posso perguntar, Maria é casada com João ou com Paulo? Pergunta, Maria é casada com João? Daí vem o sim ou não. Maria é casada com Paulo? Vem o sim ou não. Isso, perfeito, boa pergunta. O que mais, Sandrinha? Opa, tô falando com o microfone fechado. Tem mais uma pergunta do Alexandre. Eu não sei, mas parece que existem ímãs de diferentes materiais e poderia trazer alguma caso de uso de ímã inadequado? Então, nós temos ímãs. Hoje, no Brasil, os ímãs para tratamento, eles são de magnetita, né, que a gente chama de pedra natural, né, ferrite, porque a pedra natural mesmo é aquele que a gente usa na geladeira, ele é usado na acupuntura, é usado na magnetoterapia, mais em relação ao equilíbrio energético, os chakras, meridianos. Nós temos os ímãs de ferrite, mas o ímã de ferrite, para que ele tenha uma quantidade de Gauss suficiente para termos o benefício do equilíbrio do pH interno, ele teria que ser muito grande. E aí a gente pode machucar o corpo humano.
Então, dentro do biomagnetismo, nós geralmente utilizamos ímãs de neodímio, que é uma composição, uma liga magnética, a gente chama, e esses são viáveis. O que a gente não pode ultrapassar é esse limite de 20.000 Gauss. Então, tem um gaussímetro para fazer essa mensuração, né? É o ideal que a gente saiba quantos Gauss tem os ímãs que a gente vai usar, porque uma quantidade excessiva de gaussagem vai produzir danos no neurônio. Então, isso a gente não quer. De resto, a gente não tem no país ímãs que possam causar dano, que sejam utilizados. Por exemplo, a gente tem ímãs hoje que tem os colchões magnéticos, pulseiras magnéticas. A Anvisa preconiza que esses ímãs tenham menos de 700 Gauss. E todos eles têm que ter a polaridade negativa voltada para o corpo da pessoa, porque se for o contrário, estimula a acidez, estimula a proliferação de bactérias. Então, a gente cautela que tem que ter a indicação da polaridade, polo norte e polo sul, né? E que a gente tem essa convenção de qual cor que está indicando o quê, né? E a quantidade de Gauss. O material em si, ele não vai danificar em nada e nem prejudicar o corpo humano, desde que não passe de 20.000 Gauss. Então, hoje nós temos ímãs bem pequenininhos, que cabe 50.000 Gauss. Nós temos ímãs grandes de ferrite que cabe só 1.000 Gauss. Porque a gaussagem, eles são pulsos, ou seja, elétrons colocados para dentro da matéria. Mas se a matéria é muito compacta, cabe pouco. Mas se a matéria é bem aerada, então ela vai caber muito. Um ímã bem pequenininho de neodímio, às vezes, que tem 50.000 Gauss, é praticamente uma bombinha atômica. Então, a gente tem que cuidar onde coloca essas peças, sim. Ter a convenção também, porque, por exemplo, a gente utiliza essa convenção aqui. Quando você vai na internet buscar, já tem material para vocês colocarem em uso veterinário, tem um livro que não é da escola do Dr. Góes, por isso a gente não divulga muito, mas a gente fala assim, ó, se eu tô com negativo na pele, o pretinho, a foto é do positivo. Mas tem gente que fala assim, ó, coloque o negativo na pele e fica o pretinho para fora. Então, a gente tem que entender a convenção do material que a gente se utiliza como base para tratamento. Também, se você colocar um ímã num lugar onde não necessita, ele só vai enfeitar o corpo. Ele não vai absorver a energia, porque ali não tem disfunção. Eu preciso ter um desequilíbrio interno para que aquilo seja ou atraído ou repelido dentro do corpo humano. Então, a nossa técnica, que é a Mônica, obrigada, Mônica. A Mônica falou algo lindo. Ela preconiza diagnóstico, tratamento, prevenção e tratamento à distância. Perfeito, Mônica. Adri, podia falar dos ímãs da Par, né? Ah, sim! Podia fazer a propaganda, né, Sandrinha? Tadã! Os ímãs da Par magnéticos são os únicos do mundo. Nós somos a única empresa que produz ímãs... Opa! Meu computador puxou o ímã. Que produz ímãs higienizáveis atóxicos. Então, como eu sou da área da saúde, né? A gente lutou muito para conseguir isso. Hoje a gente industrializa os ímãs, álcool 70, água e sabão, ou qualquer outro material líquido que se usa para lavar, para esterilizar os ímãs. Só não pode esquentar. Ímãs perde a energia eletromagnética, os de neodímio, acima de 80 graus. E aí você perde o magnetismo. Acho que foi a dona Elaine que botou dentro do forno elétrico, do lado do forno elétrico, e fundiu os ímãs. Fundiu, não pode aquecer. Então, nós temos um material muito bom. Os outros ímãs que a gente vê por aí, eles são de material poroso, de corinho, geralmente costurado. Então, não serve para clínica, hospital, mas os ímãs da Par, sim, serve para clínica, hospital, passa numa CCIH, controle de infecção hospitalar, tranquilo. Já são utilizados em UTIs, graças a Deus, hospitais, em alguns lugares do Brasil. Deixa eu ver o que mais que o Alexandre perguntou. O lado que fixa no metal é positivo ou negativo? Os dois lados fixam no metal, Alexandre. Se eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar o meu telefone. Tira. Barra rapidinho, hein? Tá aqui, ó. Colou o negativo. Se eu virar para o outro lado, ele cola também. Então, o que fixa é
a característica do material, não é a polaridade em si. Os dois polos são atraídos por metais ferromagnéticos, né? Paramagnéticos. Então, os dois lados vai fixar. Para saber qual é a polaridade do ímã, o polo norte de um ímã, ele aponta para o norte do planeta Terra. Então, eu posso pegar uma agulha ou uma bússola, e aí você vê qual é o norte e o sul do ímã. Se ele tivesse desencapadinho, eu poderia fazer assim. Falar que diagnosticou língua é Sarcóptes scabi, o que isso significa? Mônica fez essa pergunta. Então, dentro do biomagnetismo, se a gente encontra, por exemplo, par biomagnético língua a língua, eu digo que ali eu posso ter uma disfunção de pH ou posso ter o micro-organismo Sarcóptes scabi aí nesse local. Ele estaria aqui do lado direito, que é o ímã negativo. Então, deixa eu ver qual é a pergunta. Eu perguntei, para fazer o diagnóstico, eu tenho que ver por bioenergética, se é disfunção de pH, se é o micro-organismo que está aí, se tem mais algum par associado e se tem sintoma para aquele corpo. Qual é o sintoma? Pergunta que o corpo vai responder. É assim que a gente faz o diagnóstico. Mas nem sempre o micro-organismo já está aqui. Lembra que naquela escala, né, tem disfunção de pH, encurtamento da matéria, disfunção do órgão, aí eu vou ter a possibilidade de micro-organismos. Boa sua colocação, Mônica. Tem algum relato de cura de Covid? Oh, que linda a sua pergunta! E a Sandrinha já levantou a mão, né? Então, o biomagnetismo lançou uma campanha, né, no Brasil, biomagnetismo versus coronavírus. Hoje nós temos 600 rastreios de biomagnetismo realizados, que servem para a campanha, porque a gente está atendendo aqueles casos positivos para coronavírus. Uns têm um exame, os outros não têm exames, a gente mesma faz o diagnóstico, faz o tratamento. Desses 600 casos, nós tivemos 10 óbitos e o resto todos sarados, graças a Deus. Então, nós somos um grupo de biomagnetistas, atendemos pessoas, inclusive, se vocês tiverem interesse, procurem no Facebook, biomagnetismo versus coronavírus, indiquem que as pessoas chamem lá na campanha, olha, eu tenho tal sintoma, eu gostaria de solicitar um rastreio de biomagnetismo. Sim, o biomagnetismo é excelente para tratamento de Covid. Lembrem que eu disse lá, né? O ideal é que a pessoa venha o mais rápido possível, porque o Covid, na minha opinião, ele é um retrovírus. E ele atua como HIV. É o que a gente está vendo nos rastreios de biomagnetismo. Ele derruba o sistema imunológico. E aí tudo que estava em estado latente, todos aqueles pares biomagnéticos que estavam ali, mas não tinham sintomas, o sistema imunológico decai e os micro-organismos falam, uhul! Reprodução, vamos lá comer. E aí, tudo que ele estava lá segurando em estado latente começa a se manifestar. E aí, quando a pessoa chega num momento onde tem falência dos órgãos, a gente também não consegue, com o biomagnetismo, atuar de maneira eficaz em 100%. Por quê? Porque a gente tem que lutar contra a intoxicação medicamentosa, a gente está lutando contra os antibióticos que estão acabando com os rins e acabando com o pâncreas. Então, é como se a gente pegasse o caso, eliminasse o coronavírus e depois a gente tivesse que tratar o que está acontecendo naquele corpo humano e muitas vezes a gente não dá conta porque não tem tempo hábil para que aquele corpo responda. E essas foram as pessoas que a gente perdeu na campanha até agora. O biomagnetismo é muito lindo, muito lindo. Pronto, é possível fazer diagnóstico presencial e à distância. Eu acho que da minha parte eu tô ok. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar mais alguma coisa? Adri, pode postar no grupo lá do WhatsApp a página do Face? Sim, claro, com certeza. E o Alexandre está perguntando se o curso é reconhecido pelo MEC ou por algum órgão competente. Alexandre, o curso livre não. É um curso livre com certificado do Instituto Paramagnético. A pós-graduação é pelo MEC. E nós vamos abrir também, o ano que vem, o aperfeiçoamento, o curso de aperfeiçoamento em biomagnetismo,
que vai ser de 180 horas aula, semipresencial, também pelo MEC. Então, hoje, pelo MEC, nós temos a pós-graduação somente, e os cursos livres são livres com o certificado do Instituto Paramagnético. E aí, o ano que vem, a gente vai ter o aperfeiçoamento. Aí, a gente vai ter o aperfeiçoamento tanto para o biomagnetismo como para o desbloqueio emocional. Como tem aperfeiçoamento, os dentistas aqui fazem muito. Não sei se vocês têm no conselho de vocês aperfeiçoamento de alguma coisa dentro da categoria. Que é esses cursos de 180 horas, tem? Para veterinários? Eu acho que no meu não tem, não sei. O pessoal está perguntando sobre o curso, se vai ter alguma informação do curso em si. Ai, vocês já estão interessados no curso, que lindo, vendi bem o meu peixe. Então, nós vamos ter um curso livre, o Clóvis vai colocar todo o material para vocês. A Lidiana está na pós, graças a Deus, né, Lid? Nós temos o curso livre em setembro, que vai ser de biomagnetismo. Agosto e setembro, o Clóvis vai postar para vocês lá, valores, tudo direitinho. A pós-graduação, a gente hoje, ela é na modalidade presencial. Nós estamos fazendo online ao vivo, né, com respaldo do MEC, portarias e tudo, mas ela é presencial, são 500 horas aula, é praticamente uma graduação. A gente montou a pós com muito carinho para dar formação integral para o indivíduo, e que vai se tornar um biomagnetista, né, ali no futuro. E a gente pretende montar graduação também, assim que o Instituto tiver portarias do MEC suficiente para tal. E também a gente quer montar uma pós semipresencial, mas a gente não tem autorização ainda do MEC para isso. Alexandre, a pós-graduação ela é para qualquer graduado. Sim. Tranquilo, de qualquer área. E se a pessoa não tiver graduação nenhuma e ela quiser fazer a pós para receber um certificado de extensão universitária, também pode. A gente deixou ela aberta para qualquer profissional graduado, né, em qualquer área, nem precisa ser da saúde. Isso ela fala para uma possível futura turma de pós-graduação, porque esta está em andamento. Quinto módulo. E está com as 60 vagas preenchidas também. Sim. Tem a Cideli falou que ela tem uma escola de homeopatia em São Paulo para veterinários. Tem interesse em montar um curso em São Paulo? Senhora, a gente anda bastante por São Paulo, andava bastante por São Paulo. Agora nós, por segurança, a gente resolveu adotar o sistema de cursos online ao vivo, que tem funcionado muito bem. Eu acho que a Sandra pode dar um testemunho, dizer se realmente consegue aprender, e se a didática é boa, e se o material didático é bom, e se o grupo de educação continuada é bom. Enfim, a Sandra pode informar isso. Então, por segurança, a gente suspendeu toda a agenda de cursos que tínhamos para o ano de 2020, aguardando novas posições do universo para que a gente possa tomar novas definições. O interessante é o seguinte: nós estamos vivendo uma transformação que seguramente vai se acentuar no andar do tempo, e é necessário que cada um de nós busque fazer adequações para a nossa vida, para que a gente consiga viver e viver bem nesse mundo, e poder fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição para que o mundo possa ser melhor, e dar a nossa contribuição para que esse mundo novo possa ser construído, e que nós possamos construir um mundo novo com bases mais humanas, eu diria, mais reais, mais verdadeiras, mais sólidas, menos complicadas. Então, é para isso que a gente trabalha. Então, gente, eu vou compartilhar com todos vocês no grupo lá do WhatsApp, vou pedir licença para compartilhar todas as informações do nosso curso. O nosso curso ele oferece apostilas, oferece um kit com ímãs, que já faz parte, quando o indivíduo se inscreve, ele já tem direito, e inclusive esse material nós enviamos pelos correios, então por isso é necessário
a antecipação nas inscrições também, para que nós possamos enviar o material e que esse material chegue a tempo também, para que todos possam acompanhar com perfeição o curso. O curso é uma verdadeira imersão, né, Sandra? E transformativa, porque ele rasga alguns paradigmas antigos e nos coloca numa outra posição mais analítica, e para que a gente compreenda melhor essa grande revolução que, na verdade, o planeta está vivendo e o ser humano precisa se adequar a isso. Tem uma resposta aí, Adriane? Tem uma pergunta do Alexandre. Alexandre, você colocou aqui algo muito interessante, viu? A magnetoterapia não entra como terapia integrativa para que venha ter maior respaldo. A magnetoterapia não vai entrar como terapia integrativa nas PICs, porque ela já está albergada na fisioterapia. Então, nós necessitamos entrar, nós já estamos dentro das PICs com a bioenergética. Porém, nós precisamos entrar com o biomagnetismo médico. E isso a gente já está no Brasil, nós já estamos nos organizando. A gente estava, no dia 19 de maio, era para formar a Associação dos Biomagnetistas e apresentar o projeto de lei para regulamentar a profissão e também para solicitar o encaminhamento nas PICs. Mas o 19 de maio fechou tudo no dia 16, então a gente não conseguiu se reunir, porque para montar a associação tem que ter presença. E aí a gente teve que cancelar o evento. Então a gente já está lutando por isso, já tem algum tempo, já temos deputados parceiros, nós temos deputados onde os biomagnetistas trataram a família, né, ou alguém da família, e eles falam assim, estamos de portas abertas aguardando. Então nós já temos o caminho, agora a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer e fazer a nossa batalha ali na frente. Mas o objetivo é colocar o biomagnetismo dentro das PICs. E sonhar que a fisioterapia não diga assim, biomagnetismo é magnetoterapia. Não é. E aí a gente tem todo o respaldo científico para isso, por isso que a gente se obrigou a fazer a pós-graduação também, para a gente já ter ciência, e quando chegar o momento certo, a gente está ali em frente. Porém, uma coisa é muito certa, Alexandre, você tendo o curso, tendo a certificação, pode vir lei que vem ali na frente. Ninguém tira o teu direito de trabalhar, porque você já tem o direito adquirido, né? E mais pelo seguinte, o biomagnetismo ele vai mais longe por ser uma terapia não invasiva. Sim. Então, e isso garante que um leigo, uma pessoa qualquer, possa aplicar, porque não existe um prejuízo possível de ser realizado com os ímãs através de um erro ou algo assim. Então, isso garante realmente que qualquer pessoa consiga atuar e que não existam leis, não exista nada que possa impedir o indivíduo de trabalhar dessa forma. No Rio de Janeiro, a gente também vai todos os anos para o Rio de Janeiro, menos 2020. Gente, olha só, nós estamos fazendo o seguinte, os cursos online ao vivo, eles têm sido fantásticos, a Sandra pode falar, e realmente eles proporcionam um aprendizado, a pessoa começa a aplicar e começa a ter resultados. O biomagnetismo, ele é muito, mas muito efetivo. Ele realmente atua e de forma surpreendente e de forma muito rápida, inclusive. É claro, ele não é a descoberta da imortalidade, é lógico. Ele também não é a solução de tudo, é lógico, sim, porque ele é uma ciência em construção, ainda existem muitas coisas que nós precisamos ir descobrindo através de prática, através de pessoas que têm uma capacidade de pensar, de analisar e de estudar profundamente as coisas, para que a gente possa evoluir essa ciência do biomagnetismo. Mas ele, de um modo geral, é realmente surpreendente, ele é muito efetivo e todos vocês, com certeza, com as bases acadêmicas que vocês têm, vocês conseguirão atuar tanto nos animais, nas plantas, assim como nos humanos. Então, gente, nós ficamos à disposição de vocês para recebê-los no curso de biomagnetismo bioenergética, serão 6 dias no total.
4 dias para biomagnetismo e bioenergético e 2 dias para o desbloqueio emocional magnético. Isso tudo vai ser aí no mês de agosto e início de setembro. Então, quem quiser pode me chamar no particular, a gente está aqui para atender. Quem quiser chamar a Sandra e dizer, Sandra, esse povo não é pilantra, não. Esse povo Deixa eu contar uma coisa, então, que me corrija. Posso falar rapidinho? A pessoa fala muito, né? Mas eu prometo ser rápida. Então, para falar do curso, ó, vocês estão reparando que minha cara já está até diferente? Então, fiz o curso com vocês, que didática maravilhosa, e tratei, sabe quem que pediu para me tratar? Minha mãe me pediu. Viu os resultados dos bichos e falou, Sandra, você tem que me tratar. Falei, mãe, não, eu tô começando. Falei, vamos pedir para a Adri? Falou, não, quero você. Falei, tratei. Gente, sabe o que é uma pressão arterial? Que você toma um remédio, o médico troca e ela nunca conseguiu ter 12/8? Sim. A gente sabe. Tá 12/8 agora. E quando que eu fiz o curso? Então, agora. E eu ia dizer, a Mônica está perguntando onde é que tem uma biomagnetista. Aqui, ó, tem a Sandra, tem a Dona Elaine, tem a Lidiana, tem o Márcio e tem, cadê? O Thiago Salomão. O Reinaldo. Estão aqui. O Reinaldo tá aí. E se não, entra no Estão site. Estão no grupo, podem chamar, pegar o contato, chamar, pedir atendimento. E provar dessa experiência, gente. Isso é o mais interessante. É você não acreditar na coisa, até mesmo não acreditar na coisa, e aí você prova da experiência. A Sandra perguntou se você fez o curso livre. A Juliana perguntou ali, né? A Juliana perguntou isso, desculpe. E foi o curso livre, fiz os 2 finais de semana e depois fiz o desbloqueio emocional. Foram 6, né, dias, na verdade. Maravilhosos. Bom, mas então eu vou contar para vocês. A faculdade de biomagnetismo, a Lidiana também fez junto comigo. A faculdade de biomagnetismo, quantos dias são, Lid? Deixa eu ver se a Lid está indo aí. Oi, Adri. Sim, estou aqui. Quantos dias é a faculdade de biomagnetismo? Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que são 13 dias? 12 dias? 11 dias. O Dr. Góes dá a faculdade de biomagnetismo em 11 dias. Porque eu fui lá e levantei a mão, Dr. Góes, eu preciso fazer a faculdade de biomagnetismo, que eu quero ensinar biomagnetismo no Brasil. E ele falou, porque as mulheres são... A Lid estava lá. Porque as mulheres são assim, porque não se contentam com o que têm. Aqui está a faculdade de biomagnetismo. E ele fala que quanto mais conhecimento, mais emburrecimento. Porque a técnica, o tratamento é colocar ímãs. E é muito simples. E realmente uma coisa que a gente costuma dizer nos cursos é que existe um tipo de pessoas que não conseguem obter resultados positivos com o tratamento em biomagnetismo. Sabe que tipo de pessoas são essas? As que não colocam ímãs. As que ficam amedrontadas e não querem colocar ímãs. Quem coloca ímãs consegue ter resultados. A gente, como nós vendemos materiais para o biomagnetismo, inclusive guia prático e tal, então muita gente compra pelo site e simplesmente pega aquele guia prático, pega as indicações de enfermidades e aplica os pontos nas pessoas. E depois a gente acaba recebendo essas pessoas nos cursos, porque o pessoal fica tão impressionado com os resultados que quer fazer o curso. Então, tem casos assim de cura de câncer, tem casos de pessoa que não caminhava e voltou a caminhar, tem casos de diabetes, tem casos de hipertensão, tem casos de todos os tipos. Que a gente recebe de um leigo que simplesmente foi lá e colocou ímãs. Só isso, mais nada. E acho que a gente, no veterinário, a gente consegue fazer assim, não só a cura do animal, mas